é um congresso que tem particularidades, eu já assisti a vários, e eu destacaria sobretudo dois aspectos. Um aspecto que é, digamos que, transversal a todos estes congressos, é um congresso em que há muita participação do ativismo relacionado com a doença, nos seus mais diversos aspectos e de uma forma transversal, em que o programa espelha isso mesmo, ou seja, há muitas sessões que são, digamos que, viradas muito para as temáticas sociais, à volta da doença. Esta é uma doença, não é só uma doença provocada por um vírus, é uma doença que convoca, de facto, tudo aquilo que é a entourage dos doentes que dela padecem, nos diversos contextos sociológicos, e, portanto, tudo isto tem expressão ao longo do Congresso, e nesse ponto de vista é um Congresso único a nível mundial. Não conheço outros que tenha esta dimensão e que dê expressão aos diversos setores da sociedade e do ativismo relativamente aos movimentos dos doentes, que o expresse de uma forma transversal nas suas múltiplas variantes. E, portanto, daí que, não tendo sido uma inovação, é sempre bom destacar essa vertente social, dos aspectos sociológicos e dos aspectos sociais desta infecção e tudo aquilo que se relaciona com ela. Por outro lado, do ponto de vista da clínica, dos aspectos clínicos, não há grande inovação. O que houve foi sessões paralelas, como por exemplo a do Monkeypox, que fez uma resenha desta nova pandemia, se é que assim podemos já chamar, embora não foi assim ainda designada pela OMS, mas já foi designada pela mesma instituição como um problema emergente e de candente de saúde pública mundial. Ainda não tem uma expressão pandémica, mas provavelmente caminhará para lá. E aí foi interessante ver que, de facto, nós temos que estar alerta para manifestações atípicas desta infecção, nomeadamente dos doentes com imunossupressão concomitante. E o curioso é verificar, aliás, em Portugal também, pelos números que conheço, é que não só esta doença afeta de uma forma particular os doentes com imunodeficiência, desde logo os doentes com VIH, mas, por sua vez, é um alerta a partir do qual o diagnóstico do VIH também se pode fazer. Portanto, as pessoas podem transportar a infecção por VIH, não saberem, e depois, a propósito de uma doença que, neste caso, é o monkeypox, podem ter acesso e devem ter acesso ao despiste de outras doenças concomitantes, nomeadamente de transmissão sexual e, desde logo, o VIH. E, portanto, é um alerta que é importante e foi importante verificar as manifestações atípicas, não propriamente dermatológicas clássicas, mas outras que têm acompanhado esta nova doença, que não é tão nova assim, mas a sua expressão e a sua disseminação é nova no contexto mundial, e foi de facto muito interessante. Agora, eu destacava também alguns aspectos de que os clínicos são menos aptos e também não se sentem muito à vontade, que é algumas sessões devotadas à ciência básica e que às vezes é interessante os clínicos assistirem. Eu destacava dois aspectos nesse domínio. Primeiro, a utilização e a promissora utilização de anticorpos neutralizantes como uma nova estratégia que se afigura bastante promissora para aquilo que se chama portanto, o controle imunológico da doença, mesmo já sem a pressão dos antirretrovíricos. Portanto, é uma nova estratégia
de tentar chamada cura funcional, que me parece bastante interessante, embora os estudos clínicos já estejam em marcha, mas ainda é cedo para fazer conclusões, mas parece-me de facto uma novidade e um dos aspectos a destacar nessas sessões que houve, duas ou três que eu assisti. E depois o outro aspecto que ainda não tem tradução clínica é um aspecto ainda e apenas de laboratório, mas me parece muitíssimo promissor e muitíssimo interessante e que tem como base uma investigação com origem no Instituto Pasteur de Paris, embora seja multicêntrica e tenha o contributo também de investigadores americanos, etc., e que é a reprogramação in vitro das células CD8, das células natural killer, que me parece, de facto, algo muito atrativo do ponto de vista conceptual e que vai merecer seguramente, se confirmar, isso quando passar, digamos, aos testes in vivo no ser humano, pode eventualmente ser bastante interessante e seguramente é uma estratégia a ser acompanhada de futuro. E eu, em traços largos, acho que resumi daquilo que assisti de uma forma muito simplística, como é necessário nestas circunstâncias. Enfim, aquilo que é o meu balanço deste congresso, muito mais poderia dizer, mas de facto, de uma forma mais resumida, é aquilo que me impressionou mais e aquilo que eu acho que é mais importante transmitir.